Vamos lá, queridos. Vamos à nossa escola dominical. Vamos dar continuidade ao livro de Ageu. Ageu, capítulo 2. Estamos estudando aqui na escola dominical, pelo menos comigo, né? Os profetas menores. Ageu capítulo 2, vamos ler numa leitura alternada os versículos de 1 a 9, pode ser? Do capítulo 2 de Ageu. O segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 11º dia do mês, a palavra do Senhor veio no meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, e sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Em que vocês que tenham sobrevivido contemplou este tempo a sua primeira glória. E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada ao olho de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Para repreender todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a casa, meu é o povo. Agora desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E escutar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos lá. Essa é a terceira vez que Deus fala com o povo, aqui no livro de Ageu. Ele tinha falado com o povo no início do capítulo, e, na verdade, com o sumo sacerdote e o governador, né, se viu aqui, através de Ageu, e tinha falado aqui no final também do capítulo. Aqui é a terceira vez, né? Então, essa palavra do capítulo 2, ela é uma palavra específica, é uma palavra de encorajamento para o povo que voltou aqui a construir o templo. É uma palavra específica para encorajá-los. E quando eu estou sendo encorajado, é porque eu estou desanimado com alguma coisa, né? Ou eu tenho que prosseguir ali até o final daquela obra. O povo ouvia a voz de Deus. Deus, ele dá uma repreensão para o povo no capítulo 1, e o povo ouve a voz do Senhor. O povo vai lá, reconhece: não, nós temos que obedecer ao Senhor. E qual é o problema do capítulo 1? Por que Deus exortou o povo no capítulo 1? Alguém lembra? Para a gente recapitular. Então o povo tinha parado, né, de construir o templo. A queixa, né, o Senhor vai proclamar aqui no versículo 2 do capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída.
E aí nós temos uma data estratégica que Deus vai falar com o povo, encorajando eles a construir o templo. A data estratégica está aqui no versículo 1 do capítulo 2. Ele vai dizer assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra veio do profeta Ageu, dizendo: esse dia, digamos assim, para a gente, nos dias de hoje, era meio que fosse assim o dia 21 de outubro. Por que eu digo isso? E exatamente eles estão aqui há quase um mês depois deles terem voltado a reconstruir o templo. Eles estão um mês depois da obra. O calendário judaico, ele começava em meados ali de março e abril para a gente hoje. Então, indo nessa lógica, o 7º mês que ele diz aqui, seria outubro, e o 6º mês, consequentemente, seria setembro. É como se para mim fosse assim: eles começaram a obra no dia 24 de setembro, e Deus só vai falar com eles, encorajando eles, no dia 21 de outubro, quase um mês depois da construção da obra. Por que isso é importante? Tá? Veja o versículo 15 do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, diz assim: no 24º dia do 6º mês do ano, do segundo ano do reinado de Dario. Eles começaram, olha, vamos começar a reconstruir o templo, vamos terminar esse segundo templo no dia 24 do 6º mês, no dia 24 de setembro, digamos assim, para a gente. Deus fala com eles no dia, quase um mês depois. Alguns comentaristas vão dizer que esse primeiro mês, retomando o tabernáculo, não foi um mês de construção propriamente dito. Foi um mês para tirar o entulho. Por exemplo, imagine 15 anos o negócio parado lá, só o alicerce feito. Então eles vão passar agora um mês praticamente tirando o entulho, organizando a bagunça, fazendo um levantamento, olha, de quantas pedras a gente vai precisar, de quanto de madeira a gente vai ter que subir ao monte para pegar. Então é um mês de apuração, de levantamento. É como se agora eles fossem realmente botar a mão na massa e começar a obra. E praticamente um mês depois, pense comigo, o templo não estava apenas sem funcionar há 15 anos atrás. Eu tenho aí um somatório de 85 anos de Israel sem templo. 70 anos o cativeiro, mais 15 anos. Depois de 70 anos, eles começaram a construir, fizeram os alicerces e pararam. E aí ficou mais 15 anos do povo sem. Então, imagine o quanto de entulho tinha 70 anos antes, 15 anos antes, e agora 85 anos ao todo. E quando é que Deus está falando aqui ao povo? Deus está falando no último dia, no finalzinho aqui, de uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos. Ele tá basicamente aqui falando no último dia da Festa dos Tabernáculos. E o que é que Israel fazia na Festa dos Tabernáculos? Na prática ali, faziam sacrifício ao Senhor, mas tinha uma coisa específica que eles faziam na Festa dos Tabernáculos. Eles saíam de suas casas e eles iam morar em tendas feitas de folhas de palmeiras. Eles passavam essa semana, digamos assim, morando nessas tendas, para lembrar do povo no Êxodo. No período que a geração deles ficou ali no deserto. Então eles passavam esse momento ali. E a festa dos tabernáculos começavam ali, exatamente ali, na metade do 7º mês, aos 15 dias do 7º mês, e se estendia ali por uma semana. Ou seja, Deus falar aqui no dia 21 de outubro, para a gente, não é? No dia 21 do 7º mês, ele está falando exatamente no último dia, no final da festa dos tabernáculos. Só para a gente recapitular, é importante, vamos abrir aí em Levítico, por favor. Levítico 23.
Alguém lê Levítico 23, 33 ao 36, por favor. Perfeito. Aí nesse mesmo capítulo, alguém lê aí do 42 ao 44, Levítico 23. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim declarou Moisés nas festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, perfeito. Veja, não tinha uma diferença muito grande. O povo que estava no deserto, eles viviam em tendas já, mas eles viviam em tendas de pano, tendas melhores do que as tendas que eles faziam na festa do tabernáculo. Eles tinham que sair da tenda lá e morar em tendas de palmeiras, né? Era uma coisa mais em menor escala ali das tendas que eles viviam. Agora, a diferença na época de Ageu era uma diferença maior, porque agora eles já tinham suas casas fixas em Israel. Então, imagine, né? Quando a gente sai da nossa casa, vai para um acampamento e vai ficar em tenda no acampamento. Aquelas tendas que são tendas feitas para acampamento, que já tem toda a tecnologia, digamos assim, para ser uma tenda, para lhe abrigar de forma confortável, não se compara à sua casa, né? Não se compara ao conforto do seu lar. Imagina tendas de folhas, de palmeiras, né? Imagina esse acampamento. Então, era para eles lembrarem do povo no deserto, para eles fazerem sacrifícios. Não podia trabalhar nesse período. Então, esse é o momento. Por que eu estou falando e estou batendo nessa tecla? Porque esse é o momento específico que Deus vai falar ao povo, né? Por que essa mensagem de Deus e esse encorajamento para o povo é útil nesse último dia da festa? Porque o que é que representava o tabernáculo? O tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo. É exatamente isso que significa o tabernáculo. O tabernáculo está no meio do povo, é a presença de Deus. Quando a gente viu isso lá no grupo familiar, né? Êxodo 40, quando termina ali a confecção do tabernáculo, a construção do tabernáculo, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O Senhor está presente no tabernáculo. É literalmente a presença do Senhor no meio do povo. Então, o encorajamento aqui nessa festa, onde o povo lembra isso, é Deus dizendo assim: olha, assim como eu estive com o povo no tabernáculo, eu estou com vocês no templo que vocês estão construindo. Esse é o encorajamento aqui. A minha presença vai habitar aqui também. É interessante, eu falei da pandemia lá na pregação, né? Eu acho que o único momento da vida da gente que a gente sentiu um pouco do que é não cultuar ou não poder cultuar foi na pandemia, né? A gente nunca teve essa... Eles ficaram 85 anos sem fazer sacrifícios aqui. O que é que o povo de Israel fazia na Babilônia lá, sem o templo? É o que nós chamamos de paliativos. Né? Eles se reuniam, claro, eles estudavam a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Existiam ali algumas sinagogas, mas nada comparado ao templo que eles tinham de Salomão. Eram paliativos, né? O culto ao Senhor estava no templo. O que é que isso pode ser proporcional, por exemplo, à época da pandemia? O que é que a gente fazia na pandemia? Não pode se reunir. A gente ficou o quê? 3 meses, né? A gente fazia culto doméstico, a gente se reunia ali, mas nada comparado
ao domingo, ao dia do Senhor, a sairmos de nossas casas e estarmos reunidos, né? É um paliativo. Veja, pense como esse povo, 70 anos sem cultuar. Aí agora eu voltei para a terra. Eu espero mais 15 anos depois de uma repreensão do Senhor para novamente construir o templo. Ou seja, é claro que eu estou falando também de um grande esfriamento espiritual, né, daquele povo. 3 meses sem cultuar na pandemia. E na hora de todo mundo pode voltar, nem todo mundo voltou, né? O pessoal gostou de culto online, que não é culto, né? Mas gostou de pregação Netflix, né? Não gostei da pregação do pastor, mudo para outra. Tem gente, para voltar mesmo, demorou um tempo, depois de 3 meses. Imagina depois de 70 anos, né? Oi. Você vê como que essa contradição se repete. Salmo 84, ele foi instruído exatamente nessa perspectiva da Babilônia. Existiam alguns salmos que foram escritos. Sim, sim. A gente sabe, né? 127 também. Salmo 84, o subtítulo dele é o mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo do corado. O título dele é a saudade do tempo. E aí, tão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração é minha carne, exulta pelo meu Deus. Batalha e convocado, e andorinha de reparação de acordo com os teus. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados que habitam na tua casa, e eu vou te perpetuar. Muitas pessoas que durante a pandemia, né, brigavam e não, eu quero ir para a igreja e tal, tudo mais. Da mesma forma, eles elaboraram um salmo, expressando a saudade do culto. Sim, sim. Mas, quando voltaram, teve o esfriamento espiritual. Salmo 137, se eu não me engano, também. Nos rios da Babilônia nós sentávamos, chorávamos, nos lembrando de Sião, né? Então é isso mesmo, salmos que expressam essa saudade, e pense, né? Eu tenho pessoas aqui, 2 tipos de pessoas. Pessoas que já tinham visto o templo de Salomão, saíram de Israel muito jovens, crianças, e aí voltaram, depois de 70 anos, idosas, né? E pessoas que nunca tinham visto o templo de Salomão, nunca tinham prestado um sacrifício, né? Nasceram na Babilônia e resolveram voltar. Aqui jovens, aqui ou adultos, né? E aí vamos lá. É interessante porque no versículo 2 diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo... É interessante, são 3 classes de pessoas aqui: o governador civil, o sumo sacerdote e o povo, né? Mas quando a gente chega no versículo 1 do capítulo 1, Deus não tinha dito para Ageu falar para o povo. É interessante isso. Ele diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 1 de Ageu: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... No capítulo 1, era para Josué e Josadaque, que receberam a palavra de Ageu, dizer ao povo. No capítulo 2, Ageu pode dizer diretamente ao povo. Deus, é como se o profeta é a boca de Deus, né? Então, Deus está falando diretamente para o povo. E é interessante porque, aplicando para as nossas vidas, né? Deus ele fala de 2 formas. 2 formas que são estabelecidas aqui. Fala através do sumo sacerdote, através do ministro, digamos assim, dos oficiais da igreja. E ele também pode falar de forma direta a você, de forma pessoal. Você não pode negar nem o método, nem o outro. Não, eu não vou mais para a igreja. Se Deus quiser falar comigo, eu só falo agora de forma pessoal. Orando e lendo a Bíblia, aí Deus fala comigo. Eu sou de Cristo, né? Lá, 1 Coríntios, né? Só ouço de Cristo. Ou não, eu não faço nada, não faço devocional, não busco a Deus. Se Deus quiser falar comigo, é só por meio dos oficiais.
Se não for por meio dos oficiais, é só já indo para a disciplina já, né? Se não for por meio dos oficiais. Não, Deus fala, são dois métodos aqui que estão estabelecidos, né? Aqui ele já é categórico, não, você vai também, agora também você vai falar ao povo, diretamente você fala ao povo, no início do capítulo não. E veja, por que Deus ele precisou falar aqui para encorajar o povo? O que é que estava acontecendo aqui? Para Deus ter que vir com a palavra de encorajamento. O povo estava desanimado. Por que o povo estava desanimado? Poxa, o povo estava na terra, agora teve a oportunidade, ouviu o Senhor, parou, vai reconstruir o templo. Por que o povo está desanimado? Deus está dando todos os recursos, né? Minha é a prata, meu é o ouro. Por que o povo está desanimado? Versículo 3. Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Como eu disse, quem saiu de Israel e foi para a Babilônia tinha visto o primeiro templo. E quando olhou para os alicerces desses, ficou desanimado. Esse é o ponto. Ele está perguntando, né? Quem viu este templo na sua primeira glória? Como é que vocês veem agora? Aí ele está dizendo, é uma pergunta retórica, né? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O primeiro templo de Salomão, ele era glorioso. Ele era um templo, digamos assim, glamuroso. Quem nunca viu o primeiro templo, não tinha foto naquela época, não tinha registro naquela época. Nunca tinha visto. Nasceu na Babilônia, veio, construiu esse templo, estava muito animado, porque... Mas não, e quem viu o primeiro? Né? Quem viu o primeiro estava nitidamente desanimado. Olhou para os alicerces desse e diz assim, esse templo não vai chegar aos pés do primeiro. Por que eu digo isso? Alguém abre aí, por favor. Vamos abrir em Esdras. Esdras 3. Esdras 3, por favor, versículos 12 e 13. Quem achou pode ler aqui. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim, não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. É interessante porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa que as vozes de choro é uma voz de emoção de choro. Eles estão alegres e chorando. Claro que muitos choraram aqui alegres, mas muitos choraram desanimados. Por isso, ele está nos dando um contraste aqui na leitura. No entanto, uns se alegravam e outros estavam tristes e chorando. E na hora do barulho lá, a gente não sabia distinguir quem é que estava gritando de alegria e também gritando de tristeza. Por que estava gritando de tristeza? Porque dizia, caramba, a gente perdeu o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. E a gente não está nem politicamente favorável para ter recursos para construir um templo daquele, né? Então eles estavam, de fato, desanimados. Versículo 4 agora da nossa passagem. Versículo 4. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Seja forte, trabalhem, e não tema, porque eu estou com vocês. Veja, quais são as razões aqui, né? O que é que Deus está mostrando aqui com essa palavra de encorajamento? A glória do templo nunca foi a estrutura dele. Primeira coisa que Deus está mostrando. A glória do templo não foi porque essa construção é mais cara do que essa.
mas é o fato. Olha a festa dos tabernáculos. Vocês estão justamente relembrando isso. Por que vocês estão comemorando esse momento? Porque é o fato de eu ter habitado no meio de vocês, lá na época do tabernáculo. E a glória é essa. A glória não é a estrutura do templo. A glória é eu habitar no meio de vocês. E eu habitei no tabernáculo, eu habitei no segundo templo, e eu vou habitar no primeiro templo, e eu vou habitar no segundo templo. Não é o espaço físico, é o habitar de Deus. É Deus nos preencher, estar no meio do povo, desde o Antigo Testamento. Não é a glória do templo físico. O lugar é uma representação da habitação de Deus. É isso que importa, portanto, sejam fortes. Não desanimem. Versículo 5. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Deus conosco. Não tenham medo. Eu fiz uma aliança com vocês desde o Egito. Eu estou com vocês. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Olha, eu vou lutar por vocês. Deus não é apenas a nossa companhia. Ele luta as nossas batalhas. É isso que ele está dizendo. Ele sai à frente diante dos nossos problemas. Quando a gente vai analisar o contexto político deles, qual é o problema político que eles estavam passando aqui? Resistência dos samaritanos, problema com os samaritanos. Eles não tinham tantos recursos para construir um templo tão glamuroso. Deus está dizendo, não temam os estrangeiros, não temam eles, eu luto por vocês. Quantas nações, irmãos, a gente estuda em história, na época de Israel lá, elas caíram, elas não existem mais. Versículo 7, né? Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa aqui, né? Essas nações elas vão acabar, essas nações elas vão ser dizimadas. Os mais velhos estão chorando, eles não tinham recursos, eles não tinham ouro. Mas o que é que Deus está dizendo? Olha, o dinheiro que Salomão investiu no templo não era de Salomão. O dinheiro que ele investiu não era dele. Os recursos que ele conseguiu, fui eu que consegui para eles. Então, será que seria diferente com vocês? Olha o que ele diz no 7, né? Eu vou fazer as nações, essa que eu vou dizimar, a mesma que eu vou dizimar, eu vou fazer elas depositarem recursos aos pés de vocês. Como é que isso acontece na história? Isso acontece na época de Herodes. Esse segundo templo ele vai ser conhecido como o Templo de Herodes, que durante 46 anos vai pegar os recursos que ele consegue nas batalhas com outras nações e vai depositar no templo. Ele vai tornar esse templo glamuroso, digamos assim, com os recursos das outras nações. Isso aqui é uma promessa de Deus. A ideia é essa aqui, certo? Versículo 8. Mas assim, a grande chave desse texto é na verdade o 9, né? Para que a gente entenda qual é essa questão do habitar de Deus e a questão da glória. Mas versículo 8, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que são esses recursos materiais, né? O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, se concentre no trabalho. No trabalho que vocês têm que fazer. O do recurso, cuido eu. Se concentre na pá e na enxada, porque o ouro é meu. Quem dá sou eu. Do ouro cuido eu. Se concentre na argamassa. Se concentre em você continuar a obra. Porque da riqueza cuido eu. A época que Deus está lançando essa promessa, ela é muito propícia para que eles entendam, olha, assim como eu habitei no meio do povo lá no deserto, relembrando aqui na festa dos tabernáculos, eu vou habitar no meio de vocês. Através desse templo aqui. A glória é a minha habitação. Não é a parte material do templo. Certo? E aí a grande chave desse texto é o versículo 9. Talvez o versículo mais importante desse livro. Certo? Porque diz assim,
a glória desse novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá. Como é que esse segundo templo poderia ser mais glorioso que o primeiro? Só para você ter uma ideia, na época histórica, politicamente falando, a maior época de prosperidade em Israel, quando Israel, uma única vez na sua vida, ela se tornou importante internacionalmente, né? As pessoas queriam beber do conhecimento de Salomão, as pessoas iam pedir conselhos a Salomão. Israel foi próspera e visivelmente internacional, digamos assim, na época de Davi e Salomão. Só para você ter uma ideia, prata não valia nada na época de Salomão, porque tudo era com ouro. A prosperidade financeira era muito grande. Tudo era ouro. Prata não valia nada. Eu vou estudar a história de Pernambuco. Qual foi a época que Pernambuco foi relevante mundialmente? Na época da cana-de-açúcar. Foi a época que as pessoas viam Pernambuco como Nova York. Foi na época que os holandeses estavam aqui, coincidentemente calvinistas, né? Eles fizeram todo o Recife Antigo. Essa época foi a época que Pernambuco foi uma potência mundial. Israel, politicamente falando, Davi e Salomão. Ou seja, veja só, o que é que a gente conclui com isso? É muito difícil esse segundo templo ser mais glamuroso que o templo de Salomão, materialmente falando, em termos de sua estrutura. Judá em si era muito relevante na época de Salomão. O que é que ele quer dizer aqui, irmãos? Que o primeiro templo, a glória estava contida mais no material. Agora, o segundo templo, a glória está contida mais no espiritual. E na verdade, o versículo 9 nem está falando mais de templos feitos por mãos humanas. Porque a promessa aqui, ela aponta diretamente para Cristo. Aquele que, segundo João, tabernaculou entre os homens. O que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus saindo do templo e habitando em nós literalmente. A glória se manifesta na pessoa de Cristo. E em Cristo a gente vê o que a gente jamais viu. Então entenda, por isso que ele está falando aqui que a glória da segunda casa mostraria coisas que a glória da primeira não foi capaz. Porque ele está falando aqui de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, olha, só para a gente entender, esse templo propositalmente não ser mais luxuoso, digamos assim, que o templo de Salomão já era proposital para o povo, já no Antigo Testamento, e nessa fase de transição aqui, entender que a glória nunca está em templos feitos por mãos humanas. A ideia é essa. É uma transição aqui do templo que Jesus iria encarnar. A glória do Antigo Testamento, ela não excede a glória da nova aliança, digamos assim. Essa é a ênfase do versículo. A glória da segunda casa traria uma paz. Ele fala de paz aqui. Eu vou dar a paz. Ela vai trazer uma paz que a glória da primeira não era capaz de trazer, era inferior. E essa paz é o ato de nós nos reconciliarmos com Cristo. A gente acabou de ver Gideão. Gideão levanta um altar e ele declara nesse altar: o Senhor é paz. Esse é o nome do altar. Foi logo depois dele encontrar Deus e ele saber que merecia, mas não ser consumido. Essa glória, ela vai ser muito maior. Porque Cristo, ele é lançado, o seu evangelho é lançado para os povos de todas as línguas, raças e nações. Veja, é isso que ele está falando sobre a glória da segunda casa. Essa glória não pode ser comparado ao primeiro templo. Por que aqui só pode ser Cristo? Porque aqui ele não está falando mais de templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque esse templo, segundo templo, ele não foi maior que o templo de Salomão em nada.
Ele não foi. Ele não está falando aqui de material. Ele não foi maior nem em beleza, nem em administração. Não tem como Ageu aqui, ele está falando desse templo literalmente, porque o primeiro templo foi mais glamuroso. Por mais que Herodes tenha feito reformas nele, não chegou aos pés da exuberância do primeiro templo de Salomão. Por mais que ele tenha sido investido. Certo? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, os dois templos, eles não podem ser comparados a Cristo. A ideia é essa. Né? É isso que ele está dizendo. O templo feito por mãos humanas, ele não pode ser comparado a Cristo que vai tabernacular no meio de vocês. Mas a outra afirmação também concorda com esse texto, porque Jesus vai habitar nesse segundo templo, literalmente. Olha, o templo que Jesus vai habitar é esse aqui. O Deus encarnado vai habitar nesse templo aqui. Por isso que não tem comparação, ele vai ser mais glorioso. Não porque era mais glamuroso, mas porque o Deus encarnado vai habitar nele. Ou seja, nunca é por causa do templo em si, é sempre por causa de Cristo. O que o versículo aqui aponta é para Cristo. Ou seja, nesse tempo aqui, né, nesses templos terrenos, digamos assim, Deus está com o povo. E Cristo é literalmente Deus em nós, né? Essa é a superioridade. Agora Deus está em nós, Ele habita em nós. Pergunto para vocês, né? Por que o judeu não sacrifica mais? Se eles estão esperando o Messias, e o Messias para eles não veio, por que eles não sacrificam mais? Era para sacrificar, era para estar matando cordeiro. Oi? Não tem mais tempo, né? É a desculpa que eles dão, né? Não tem mais tempo. Tem que ter o tempo, obviamente. Tem que ter alguém ali da linhagem de Arão, né? Então eles dizem, olha, não tem como. Eu vou ficar igual na Babilônia, eu vou ficar com um paliativo. A ideia é essa, eu vou ficar nos paliativos, nas sinagogas, vou ficar nisso aí. Mas eles não entenderam nada sobre a glória do segundo templo. Eles olham para isso aqui e eles não veem Cristo. É uma coisa... Como é que eu não vejo Cristo nisso aqui? Cristo é aquele que tabernaculou. É aquele que está habitando em nós. Essa é a paz. Aí eu vou lhe dar a paz. Eu vou lhe dar a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Só assim nós vamos ter paz, quando Ele vai habitar em nós. Então, se essa paz está em nós... Oi, pastor. Sim, sim. Perfeito. É isso. O judeu ortodoxo, ele não consegue enxergar isso. Tudo ele literalmente está apontando para Cristo. Ou seja, irmão, se essa paz está em nós, essa paz superior, essa glória que é imensurável, isso transcende essas coisas materiais. Ele está dizendo assim, para de focar no material. Foque na glória desse segundo templo. Foque em Cristo. Ou seja, isso transcende salário, isso transcende status social. O que é que as pessoas podem tirar de você? Elas podem tirar o seu salário, elas podem tirar o seu status ali, você foi promovido, ela vai tirar você daquele cargo, você tinha alguns privilégios, você perdeu esse privilégio. O mundo, o homem pode tirar isso de você, mas ninguém pode tirar essa paz. Essa glória que habita em nós, está em nós. Ninguém pode tirar isso de nós. Você é salvo e você é reconciliado com Deus. E Cristo habita em você. Ninguém pode tirar isso de nós. É dessa glória que ele está falando aqui. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Pastor, só para lembrar
contraste de duas passagens. Deus não habita em tempos humanos. Sim, sim. Mas também há uma passagem que a glória do Senhor encheu toda a casa. Sim. Por que isso? Trazendo sua lembrança. Porque o próprio princípio legal, ele vai usar esse princípio como Perfeito. justificativa, né? Sim, sim, sim. E eles se reúnem com instituição, né? Fazem até Santa Ceia. É uma aplicação errada, né? Mas a gente vê na própria transição que o pastor lembrou aí, o próprio Cristo, né, se indignando por fazer comércio no tempo do Senhor. Perfeito. Então, Isso como aí. elemento de grupo, ele também é importante. Não é prioridade, não é primordial. Sim, a indignação do comércio é por causa das coisas que eram feitas ali, e ali não era o lugar daquilo ali, né? Ali ele está profanando, né? Eles estão usando de forma totalmente errada, dentro dos padrões até da antiga aliança. E a ideia de aplicar esse texto de forma errada é dizer, pronto, a gente não precisa mais se reunir. Deus habita em mim, né? Eu sou casa. Né? Então, Deus não quer mais saber de... Não, ele quer saber agora. Eu não preciso ir para um local específico, fazer um sacrifício específico, e se não tiver esse local eu não posso cultuar. Acabou isso. Cristo derrubou essa lei cerimonial. Eu posso me reunir nos lugares. Isso não anula a comunhão dos santos, né? É isso aí. Perfeito. Alguém mais? Vamos até o 9 hoje, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo aprofundado do Teu Evangelho. Esteja conosco, Senhor. Nos dá um bom momento agora de descanso, para que nós possamos redobrar as energias para o culto à noite, para a Tua ceia. Esteja conosco. Esse nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.